Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Conselho Regional de Química, Quarta Região. Eu sou a Luciana, coordenadora das comissões técnicas, e hoje o nosso evento é sobre metanol em combustíveis, formulação e distribuição regulamentada. A nossa comissão técnica de energia, junto com o convidado especial aqui que vocês em breve vão conhecer, trouxeram esse assunto que está em alta, né, polêmico. Nós já tivemos a live de metanol em bebidas e também vamos explicar agora para os profissionais da química e sociedade em geral como funciona a fabricação e distribuição de combustíveis e as principais fraudes e os cuidados que você deve ter como consumidor também ao abastecer os veículos, né? Aqui o nosso chat está bombando. Coloquem aqui de onde vocês são. Olha, Ícaro, boa tarde, Eliana, Tiago Ribeiro, Cato, Benedita, Wilson, Lucas, Vinícius. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Divulguem essa live para o máximo de pessoas possível. Essa live fica salva, né, para você se quiser rever também em outro momento. E durante a live nós vamos liberar, né, a pesquisa de satisfação para que vocês possam colocar sugestões de temas, para que vocês possam receber o certificado de participação, que poderá valer como horas complementares do ensino. É só ficar ligado aqui, não perder a nossa live até o final. E, pessoal, como eu sempre coloco aqui, os nossos recadinhos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, primeiro, verificarem aqui as próximas lives. Então, nós vamos ter amanhã uma live sobre os técnicos do futuro, que são os estudantes do ensino técnico que trazem seus trabalhos de pesquisa, sorvete vegano funcional. E nós temos aí, ó, no dia 24/11, uma live mais esperada também da COP30, resultados e perspectivas. O Conselho Regional de Química de São Paulo e o Conselho Federal de Química estão na COP30 e vão trazer todas as novidades e atualizações do evento, então não percam. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber, né, as notificações. Também teremos aí dia 25 sobre uma live dos jovens pesquisadores da SBQ. No dia 1 de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS, e no dia 8 de dezembro, Transição Energética Geopolítica do Petróleo. Fiquem ligados, porque é muito conteúdo importante para você, profissional da química, se atualizar, se qualificar e também ter mais propriedade para prestar serviços e fabricar os seus produtos. Aqui também, pessoal, queria compartilhar uma informação com vocês, que é o aplicativo do Meu CRQ. É possível esse portal, que é um benefício para você, profissional da química, e para as empresas que buscam, né, profissionais, para que vocês se encontrem. É um serviço totalmente gratuito e nós temos mais de 250 currículos cadastrados. Então, empresas, atenção empresas, RHs, anunciem vagas aqui para que facilite esse encontro de vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. E no dia 29/11, pessoal, teremos um curso aqui de presencial de análise sensorial de cachaça, né? Para os entusiastas aí da cachaça e para os profissionais da química que trabalham com isso. Não percam o nosso curso presencial sensorial de cachaça, dia 29/11. Para saber mais do curso, você pode entrar no nosso portal Qualifica, depois eu vou colocar aqui no chat. E lá você tem os cursos, os próximos cursos que as nossas comissões técnicas oferecem, os cursos gratuitos de responsabilidade técnica, que é muito importante para você fazer, mesmo se você for ou não um responsável técnico. É um curso que ensina muito para o profissional da química como ele deve atuar preventivamente na profissão, tá? Então, vale a pena fazer. E tem lá as nossas lives também. Siga-nos no Instagram para acompanhar nossos próximos eventos, cursos, lives e notícias, tá? E também, não deixando de falar do tabelinho, né? A gente está com o aplicativo da tabela periódica para profissionais, estudantes e público em geral. É só digitar lá na sua Play Store ou App Store, tabela periódica CRQ SP. E aí você pode baixar o aplicativo e a gente tem uma IA que é o tabelinho. O tabelinho, ele responde dúvidas de química, você pode pesquisar todos os elementos da tabela periódica que já estão publicados e pode fazer fotos e vídeo em realidade aumentada.
Eu vou deixar tudo aqui no chat, todos esses links desses benefícios aí que o CRQ sempre busca fazer para o profissional da química, para que vocês aproveitem ao máximo. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora chamar os nossos apresentadores de hoje. Nós temos aqui o Euler Martins. Bem-vindo, Euler. Boa tarde. Obrigado, Luciano. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo a esse evento. Vou aqui, pessoal, apresentar o Euler para vocês conhecerem melhor. O Euler, pessoal, ele é doutor, mestre e bacharel em Química pelo IQ da Unicamp e com estágio de doutorado na University of North Wales, acho que é assim que fala, né? E especialização em Gestão e Inovação pelo ENAP. Atualmente é gerente de projetos na Casa Civil da Presidência da República, atuando no monitoramento de projetos de energia, especialmente em combustíveis renováveis. Ele é servidor da ANP no Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas e foi responsável pelo Escritório de Parcerias e Inovação. Também trabalhou no CNPq e no Ministério do Meio Ambiente, onde contribuiu para o Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs. Euler, nós ficamos muito lisonjeados, tá, de receber um membro aqui da ANP que, junto com a gente, né, trabalha aí em prol do setor, né, de energia no geral e da química, tá bom? E o nosso segundo convidado é o Fábio Rubens Soares. Boa tarde, Fábio, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor Euler. Um prazer estar aqui mediando esta brilhante palestra aí, doutor Euler. Estamos aqui juntos e à disposição, viu? É um prazer e uma honra estar aqui participando dessa live. Pessoal, o Fábio, ele tem graduação em Engenharia Química, né, pela Oswaldo Cruz, Administração de Negócios pela Mauá, em Gestão Ambiental pela FAP, mestrado em Gestão Ambiental pelo SENAC, doutorado em Energia pela UFABC, pós-doutorado no Instituto de Energia Ambiente da USP, também é MBA em Harvard, e foi coordenador do curso de Engenharia e Tecnologia em Logística do Centro Universitário SENAC, e professor da FAP, atuou mais de 30 anos na indústria química, petroquímica, com experiência internacional. Atualmente, ele é consultor de empresas e diretor da EnviroService, pesquisador do grupo de pesquisa de bioenergia do Instituto de Energia e Ambiente da USP e especialista da ABREM, Associação Brasileira de Recuperação Energética. Ufa, pessoal, o time tá forte aqui hoje, hein? Aproveitem bastante essa live. E agora vocês ficam aqui com a apresentação do Dr. Euler Martins e eu e o Fábio saímos e depois voltamos. Pessoal, queria inicialmente agradecer ao CRQ4 e a pessoa da Luciana pelo convite para estar aqui com vocês. É um grande prazer e, além da apresentação do meu currículo que a Luciana fez, eu sou técnico em Química também. Quer dizer, já estou junto ao CRQ há muito tempo, né? Desde do último século do milênio passado. E é um grande prazer falar sobre esse tema que é tão relevante, que se relaciona à qualidade do combustível, que é um fator que nos afeta diretamente. A apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre os combustíveis no Brasil, como são produzidos, transportados, e quais os principais problemas com relação a não conformidades e fraudes, qual o papel do químico na indústria do combustível, como que um químico faz para entrar nessa indústria, e também vamos falar sobre as principais fraudes e como tentar evitá-las. Tá bom? Então, as perguntas vocês podem ir já fazendo pelo chat e elas serão respondidas ao final. Se por acaso faltar tempo para responder todas, o CRQ pode disponibilizá-las para vocês em um momento futuro. Tá bom?
Então, como a Luciana disse, eu sou servidor da Agência Nacional do Petróleo, especialista em regulação, e trabalho no Centro de Pesquisa aqui. E o Centro de Pesquisa da ANP se localiza em Brasília. É um grande laboratório que ele trabalha tanto como suporte à fiscalização, como também um laboratório para que seja desenvolvido os métodos de análise de combustíveis, porque é a ANP que determina quais os métodos de análise que serão usados, assim como os teores de cada componente da gasolina. Quando a gente fala de combustíveis no Brasil, essa é a nossa matriz. É a gasolina C, basicamente, o diesel B, o etanol, gás natural veicular, óleo combustível, o querosene de aviação e a gasolina de aviação. Além desses, nós temos outros também que estão assumindo cada vez um papel mais importante, como, por exemplo, o biometano, que é um que vai crescer bastante, né? Já existe muita pesquisa sendo realizada já há bastante tempo, e com, a gente vai mostrar, vai falar mais para frente, com a Lei de Combustível do Futuro, foi definido que ele deve ser adicionado ao gás natural. Então, é um que vai despontar bastante. Nós temos o combustível sintético, combustível sustentável de aviação, que é a SAF, né? Sustainable Aviation Fuel, e dentre outros que estão despontando aos poucos. Mas esses são os mais importantes. Euler, com licença, é que tá um ruído de fundo aí, algumas pessoas falando, e aí o pessoal tá colocando aqui no chat. Ah, tá. Não, pode deixar. Pode deixar. Obrigada. Se conseguirem, né? Eu sei que você está numa sala com bastante gente, mas se o pessoal conseguir, a gente agradece. Você quer que eu volte? Eu posso continuar? Pode continuar. Tá bom. Então, para ter uma ideia de qual o tamanho de cada um, né, a porcentagem, em termos de 1.000 metros cúbicos, a gasolina em porcentagem é 32% de todo o combustível utilizado no Brasil. 44 milhões de metros cúbicos por ano. O óleo diesel, que tem maior quantidade, imagina quantos caminhões estão rodando pelas estradas e quanto que cada um consome. É 40%. Depois vem o etanol hidratado, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Depois temos o querosene de aviação. Gasolina de aviação, no cômputo geral, né, comparado com a quantidade de óleo diesel e gasolina, é 0%, que não significa que não tem nada, né, são 51.000 metros cúbicos por ano. Querosene de aviação, 5%. E óleo combustível, que é muito usado que é usado em navegação e também em caldeiras, chega a 3%. Só para um conhecimento que provavelmente você já tem, só para a gente introduzir o assunto, boa parte dos combustíveis atualmente usados no mundo inteiro vem de origem fóssil, especialmente do petróleo. O petróleo aqui no Brasil é explorado principalmente no mar, né? É o offshore, que é o termo usado, que significa no mar mesmo, dentro do mar, e onshore é quando é em terra. E o Brasil já há um bom tempo praticamente autossuficiente em petróleo, principalmente depois da descoberta do petróleo do pré-sal, em grande quantidade, e agora nós temos outras regiões com grande possibilidade de ter grande reserva de petróleo. Na região próxima à foz do Rio Amazonas, no norte do país, e lá se sabe que existe essa chance de ter muito, porque em países próximos, como a Guiana Inglesa,
ou Guiana, né, que é antigamente conhecido como Guiana Inglesa, eles descobriram grandes jazidas de petróleo, reservatórios imensos, e é o país que mais cresce atualmente em termos de economia no continente americano por causa disso. E também, se pegar do outro lado do Atlântico, lá na África, que é uma região quando formava um continente só, a América do Sul era ligada à África, nessa mesma reta, né, na mesma direção, existem grandes reservas. E outra é na região próximo ao Rio Grande do Sul, existe a possibilidade também de ter uma quantidade bem grande de petróleo. Isso ainda estão em estudos, mas os resultados até agora são promissores. Tá? Então, o petróleo extraído no mar, principalmente, ele é levado por meio de grandes navios ou por meio de oleoduto até tanques próximo ao litoral, e de lá vai para as refinarias. Aqui tem as refinarias, depois daí eles são distribuídos e da refinaria sai o gás, a gasolina sem o etanol, né, que é a gasolina A, o diesel sem o biodiesel, que essas misturas são feitas todas nas refinarias, nas distribuidoras, desculpa, a gente já vai ver aqui para frente. E nas refinarias, o processo de produção de combustíveis começa com a destilação fracionada do petróleo, como vocês já sabem, já viram. Que o petróleo é uma mistura muito grande de hidrocarbonetos, alguns podem conter mais de 400 substâncias diferentes, e isso implica em diferentes tipos de petróleo, dependendo da proporção de cada um desses componentes. Desde os mais densos, né, que são os que são separados na destilação fracionada a temperatura mais alta, como o betume, que é o último que está lá embaixo, né, que é utilizado para o asfalto, até o chamado mais leve de todos, né, que a 25 graus já é separado, que é o gás liquefeito de petróleo, que é utilizado nos botijões de gás nas casas. Então, nas refinarias ocorre essa separação por temperatura, um forno, né, com aquecimento, ou seja, já envolve um gasto de energia. E cada uma desses produtos que está aí são separados em temperaturas diferentes. E na ordem do bitume, o óleo lubrificante, que são esses lubrificantes, é o óleo que vai ser adicionado alguns componentes que vão dar ele a característica de lubrificante, né, que são os lubrificantes utilizados nos automóveis, em máquinas em geral, e que são alguns metais, né, cátions metálicos que são adicionados e que dão todas as propriedades de lubrificação. Depois, o óleo combustível, muito usado em navios e em caldeiras. O diesel, a parafina, a nafta, a gasolina, nafta vai para a indústria química, a gasolina e, por último, o gás liquefeito de petróleo. Os petróleos de melhor qualidade são os que têm a maior quantidade de leves, como gasolina e do diesel para baixo. Mas, além da separação, muitas vezes é necessário fazer, você tem moléculas quando você tem um petróleo muito rico, nas frações mais pesadas, com menos gasolina e diesel, você tem que quebrar essas moléculas em pedaços menores, que é o craqueamento. Aí você tem uma unidade de craqueamento de uma refinaria da Petrobras, e craqueamento ocorre a temperaturas e pressões muito elevadas e catalisadores apropriados. Então, as moléculas grandes de hidrocarbonetos são quebradas em moléculas menores, né, da faixa de tamanho de gasolina e diesel, que são os produtos utilizados em maior quantidade, como a gente viu lá no início. E aí, ele pode ser transportado tanto por via rodoviária, né, que são os caminhões-tanques,
pode ser transportado por oleodutos, e temos também como para transportar, em algumas situações, por meio de oleodutos submarinos. No Brasil, na década de 70, início da década de 70, no Brasil, no mundo, houve a chamada choque do petróleo, quando os países árabes, produtores de petróleo, descobriram que tinha uma arma muito poderosa nas mãos e resolveram aumentar o preço do petróleo, que era muito, muito barato. Esse choque do petróleo, que rapidamente aumentou o preço do petróleo para valores mais de 20 vezes superiores ao que estava sendo praticado até então, fez com que o mundo inteiro entrasse numa grande crise. O Brasil não produzia, tinha uma produção de petróleo muito pequena, dependia basicamente da importação de petróleo, e com isso começou a se buscar uma outra fonte de combustível. E aí começou-se a testar o etanol. E o Brasil foi o primeiro país do mundo a desenvolver uma alternativa viável para a gasolina, que foi o etanol, né, o pró-álcool, na década de 70. Então o Brasil chegou a ter, no final da década de 80, 90% de automóveis pequenos movidos a etanol. Na década de 80 tinha mais carro a etanol do que a gasolina. E foi um programa de muito sucesso, e ele possibilitou que o Brasil conseguisse desenvolver uma cadeia produtiva de etanol muito bem estruturada, e o Brasil pôde economizar muito dinheiro não comprando petróleo, que estava bem caro, mas chegou a determinado momento, lá no final da década de 80, em que o preço do etanol no mercado internacional começou a ficar muito baixo. Então, os produtores do Brasil preferiram produzir açúcar com a cana do que etanol. E começou a faltar etanol, e o pró-álcool foi deixado de lado. O álcool só voltou a ser utilizado em larga escala quando foram desenvolvidos os motores flex, aqui no Brasil também. Esses motores flex possibilitam a utilização de etanol e gasolina em qualquer volume de mistura, qualquer porcentagem de mistura, e com isso o etanol voltou a ser utilizado. Além disso, na década de 70 e 80 também, até a década de 80, era adicionado à gasolina um antidetonante, porque a gasolina não é interessante que ela, assim que a faísca entrar em contato com a gasolina, que a gasolina exploda. É bom que demore um tempinho. Então, é necessário adicionar um antidetonante. Antes, o antidetonante utilizado era o chumbo tetraetila. É um composto muito tóxico por causa do chumbo. Então, cada vez que um carro queimava gasolina, jogava chumbo, um metal pesado, na atmosfera. E as pessoas, os animais, inalavam aquele chumbo. Chegou a tal ponto que eles encontravam chumbo nos pulmões nos corpos de pinguins lá do Polo Sul. E não tem nenhum carro por lá, né? Mas por quê? Porque o chumbo ia para a atmosfera e as massas de ar levavam para o mundo inteiro. O processo de produção de etanol, tanto deixa eu voltar aqui um pouquinho, desculpa, o anterior. Aqui em cima, nós temos a cana comum, a cana de açúcar, no meio o milho, e embaixo uma variedade nova de cana chamada cana-energia. Vocês podem reparar que ela é muito maior que a cana comum, e ela não dá na forma de touceiras, mas espalha como se fosse um capim. Ela tem menos caldo e mais massa, né? Mais
bagaço. E essas são as 3 principais fontes para a produção do etanol. A maior parte aqui no Brasil é o etanol de cana, nos Estados Unidos é o etanol de milho, e no Brasil, principalmente no Centro-Oeste, o etanol de milho está aumentando muito a produção. Ele é utilizado numa safra intermediária, que chama de segunda safra, né? O milho de segunda safra. E a cana-energia está começando agora ainda, não tem grandes produções, ela vai ser utilizada para o etanol de segunda geração, que é aquele obtido a partir do bagaço, da celulose. Então, ou a cana, ou o caldo de cana, ou o milho depois de triturado e separado, o óleo e o bagaço, formam um caldo, e esse caldo ele é fermentado por meio de micro-organismos e libera uma grande quantidade de CO2, que pode ter aplicações industriais, e em alguns casos aqui no país ele já é armazenado no solo. Faz um grande furo em algumas regiões que podem suportar isso, né, deixar o CO2 lá no fundo da terra sem que ele suba de volta, e o CO2 é levado para lá. Isso possibilita que a pegada total de CO2 da produção de etanol seja negativa. Ou seja, você consome CO2 ao produzir um combustível. O etanol de segunda geração, que estava falando que é utilizado para cana-energia, mas também para utilizar, pode ser feito utilizando o bagaço da cana comum, bagaço e a palha, ele é bem interessante, porque a celulose, como vocês sabem bem, né, já estudaram isso, ela é um polímero formado basicamente por açúcares. E o processo se inicia com uma hidrólise enzimática. Enzimas são utilizadas para quebrar a celulose nessas moléculas pequenas de açúcar, principalmente glicose e frutose. Assim que ele é quebrado, né, forma glicose e frutose, ele pode ser fermentado e a partir daí o processo é igualzinho o do etanol de primeira geração. Ele é destilado e não tem diferença química entre o etanol de primeira e segunda geração. Quando eu estava na NP, a gente fez vários testes com etanol de diferentes fontes, produzidos de etanol de segunda geração de diferentes fontes, e não existe diferença, ele é idêntico ao etanol de primeira geração. E já existe produção pequena ainda, mas já existe a produção dele no Brasil. E um outro produto bem utilizado no Brasil, quantidade significativa, é o biodiesel. Todo o diesel que é utilizado nos caminhões aqui no país, ele tem que ter uma adição de 15% de biodiesel. O biodiesel, da mesma maneira que no caso do etanol, o etanol não é quimicamente semelhante à gasolina, né? O etanol é um álcool, tem o OH, e gasolina é basicamente carbono e hidrogênio, né, hidrocarbonete. No caso do biodiesel, também não. Biodiesel é um éster, que é misturado ao diesel e hidrocarboneto. E o biodiesel, ele pode ser obtido a partir de qualquer óleo de origem natural, de origem biológica, desculpa. Pode ser desde óleo vegetal ou gordura animal, como sebo, gordura de galinha. Aqui no Brasil, as principais matérias-primas são soja e sebo bovino. Mas tem também a quantidade significativa de girassol, óleo de algodão. Em alguns lugares em que tem grande produção de frango, é utilizado também a gordura de frango para a produção do biodiesel. Então, o processo inicia-se com uma hidrólise básica. Então, ele é em presença de metanol, é utilizado NaOH ou KOH para quebrar a molécula do triglicerídeo, né, dos óleos, e aí separa glicerina mais o éster.
e esse éster é que é o biodiesel. Eles são separados, formam uma grande quantidade de glicerina, como subproduto da produção de biodiesel, e dependendo da matéria-prima, esse biodiesel vai ter propriedades diferentes, um pouco diferentes, cor diferente. Por exemplo, o biodiesel de palma, que é o dendê, que é o mais produzido no sudoeste asiático, ele é vermelho. O de algodão é preto, porque a semente do algodão é preta, e o de soja e de sebo são amarelos claro, uma cor bem clarinha. São os mais comuns aqui no país, né? Atualmente, a quantidade de biodiesel que é misturada no diesel é de 15%, enquanto na Indonésia, esse ano já vão fazer testes para 50% de biodiesel no diesel. Um problema que teve na Indonésia, e que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, Indonésia, Tailândia, é que eles queriam exportar biodiesel para a Europa. Então, eles desmataram uma grande quantidade de florestas para produzir biodiesel a partir de palma. Plantaram aquele tanto de óleo de palmeiras, né, para retirar a palma, né, o dendê. Só que os europeus perceberam que houve uma devastação das florestas lá para isso. Então, eles proibiram a importação de biodiesel daquelas regiões. E o Brasil sofre por isso, porque eles imaginam ainda que no Brasil também ocorre isso. O que não é verdade no caso do biodiesel. Não ocorre agora devastação de florestas para a produção de biodiesel. A maior parte do biodiesel é produzido em terras que já são agriculturáveis há muito tempo, ou mesmo em algumas terras devastadas, como degradadas por pasto, principalmente. E para regular todo esse processo, né, de produção, distribuição, transporte e distribuição de combustível, existe a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP. Ela é responsável, por exemplo, por editar normas e regulamentos que coordenam, controlam toda a cadeia de produção e distribuição de combustíveis. Por exemplo, especificações de qualidade para cada produto, que era uma coisa que eu trabalhava diretamente lá na ANP, inclusive o teor de combustíveis, né, de termos de mistura de etanol na gasolina, que agora é 30%, e do biodiesel no diesel, que agora é 15%, e quais as características físicas e químicas, quais os teores de todos os possíveis contaminantes que podem estar presentes nesses combustíveis. Quais serão seus procedimentos operacionais de segurança tanto ambiental quanto segurança das instalações, segurança dos trabalhadores e dos clientes, tanto distribuidora, transportadora, nos postos e vendedores. Pode ver que nos postos e vendedores sempre tem lá o telefone da ANP para entrar em contato, em caso de algum problema. E se vocês tiverem curiosidade, dê uma procurada depois, põe no Google resoluções ANP de qualidade de combustíveis, procura gasolina, diesel, querosene de aviação e gás, para ter uma ideia de quais são os teores e quais os testes que são utilizados. Com relação à questão da fiscalização e controle da qualidade, que são processos eminentemente químicos controlados pela ANP, na ANP tem a parte de fiscalização, ela é composta geralmente de duas etapas, ou de dois módulos bem diferentes, interligados. Um é o monitoramento. O monitoramento é o seguinte: todos os postos de combustível do país são visitados pelo menos 2 vezes por ano e ao recolhimento de amostras de combustível. Esses combustíveis são analisados e, se tiver algum problema, o monitoramento entra em contato com a fiscalização e a fiscalização vai lá recolher, e a fiscalização tem poder de fechar o posto, multar ou de abrir um processo contra os proprietários
posto de gasolina, se houver alguma não conformidade. É melhor vou falar mais de não conformidade do que fraude, porque para falar de fraude tem que ter um processo jurídico ainda para provar. E muitas vezes o problema é mais de falta de cuidado, né, de não usar boas práticas de armazenamento, de transporte e distribuição, do que de fraude propriamente dita. Por exemplo, a maior causa de não conformidade na gasolina e no etanol é a presença de água. E essa água muitas vezes vem de tanques que não foram fechados corretamente. Aí aumenta a umidade e aumenta o teor de água, consequentemente. Em regiões onde a venda de etanol combustível é muito pequena, em São Paulo a quantidade de etanol utilizada é relativamente grande. Aqui em Brasília não usa-se pouco. É raro algum consumidor encher o tanque com etanol puro. Então aqui costuma ficar muito tempo armazenado, o etanol costuma ficar muito tempo armazenado. Então não é tão incomum o teor de etanol estar um pouco fora do limite. E aí a gente sabe que pelo teor que está fora, provavelmente não foi uma fraude, mas problema de boa prática de armazenamento. Mas a multa vem do mesmo jeito, porque a obrigação é que o produto esteja dentro da resolução da ANP, com os teores dentro dos teores expressos nas resoluções. Então, o fiscal coleta a amostra, leva para laboratórios. Existem laboratórios contratados pela ANP no Brasil inteiro, em geral laboratórios de universidades. E aqui em Brasília existe o laboratório central da ANP, onde é feito a análise também e o controle, o monitoramento de todo esse processo no país inteiro. A ANP pode interditar e autuar os postos que são irregulares, e o monitoramento é o Programa de Monitoramento da Qualidade de Combustível, PMQC. Aí está falando mais de 40 mil amostras, bem mais, depende do ano. Tem ano que chega a mais de 200 mil amostras coletadas nos 40 mil postos de combustível. Inclusive aqueles que estão no meio da floresta amazônica, lá em barcaças, né, que é muito comum, ou aqueles que estão no meio do cerrado, longe de qualquer outra cidade, e os que estão nos grandes centros. Os que estão nos grandes centros são mais fáceis de serem fiscalizados, né? Mas a ANP vai em todos esses, pelo menos 2 vezes por ano. Também tem a parte de autorização para funcionamento da refinaria, da distribuidora, da empresa que explora o petróleo, dos postos, dos importadores, exportadores, do processo de importação e exportação também. E também a ANP trabalha com inovação, né, incentivando os novos combustíveis, com essa questão toda de transição energética. Nós temos, já no Brasil, tem toda essa tradição, como eu falei, de etanol e biodiesel. A ANP incentiva o estudo e a adoção de novos combustíveis, como o diesel verde, os combustíveis sustentáveis da aviação, agora o hidrogênio também, que vai ficar dentro do guarda-chuva de responsabilidades da ANP, e a parte de defesa do consumidor e transparência, que é a questão de acompanhar os preços, a regularidade dos postos, o indicador de qualidade de origem dos combustíveis e os vários canais, e o canal, né, os canais para denúncia de irregularidades. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. E o que faz o profissional de química, né? O que nós podemos fazer nisso? Ele é o responsável, em última instância, pela garantia da qualidade dos combustíveis, realizando os ensaios. Ele pode atuar também na formulação de combustíveis, na sua aditivação, controlando o teor de octanagem, o teor alcoólico, o teor de biodiesel, o teor de aditivos,
principalmente os detergentes, mas também os conservantes. Ele pode ser responsável técnico perante a ANP e o CRQ, para que tudo esteja de acordo com a legislação. Ele pode participar do desenvolvimento de novos combustíveis, que é uma área que está crescendo bastante, e assim ele pode contribuir para a transição energética, trazendo tanto a inovação como sustentabilidade ambiental e econômica. Por exemplo, na produção, ele pode controlar os processos, a formulação, né, a mistura, pode fazer análise de matérias-primas nas refinarias e usinas. Na distribuição, ele pode monitorar o tanque e a estabilidade das misturas, né, o blends, nos terminais e nas bases. O transporte, ele pode fazer a amostragem para coleta para análise, prevenir contaminação nos operadores logísticos, nos TRRs, que são os que transportam os transportadores retalhistas, que eles podem vender o combustível, né, transportar e vender o combustível diretamente. A questão da revenda, que é o ensaio e verificação de qualidade nos postos, que são feitos nos laboratórios credenciados, e a parte da regulação e pesquisa e desenvolvimento. A regulação é basicamente na ANP, em universidades e alguns centros de pesquisa, e sempre com a supervisão, né, do CRQ, a supervisão legal, né, do CRQ, que faz o controle para ver se toda a legislação pertinente ao trabalho dos químicos está sendo desenvolvido corretamente. E quais são os efeitos? O que um químico pode contribuir com relação à qualidade do combustível, ou efeito para desempenho do veículo, meio ambiente, saúde? Com relação à gasolina, por exemplo, ele pode contribuir para que as emissões de CO2 e NOx diminuam, CO2 no etanol também, menos emissões de aldeídos, deixando menos tóxico. No diesel, menos particulados de fuligem, que é o grande problema, e é uma das grandes vantagens de usar o biodiesel. O biodiesel não gera esses particulados, então na mistura com o biodiesel ele diminui a quantidade desses particulados no ar. E a química verde, então, pode reduzir efetivamente os impactos ambientais. Então, a questão toda não é simplesmente só diminuir o efeito estufa, mas tem também essa questão dos particulados, a questão que é muito relevante no diesel, e a questão dos aldeídos, que é importante também no etanol, quando a queima não é bem realizada. E os tipos de fraudes mais comuns: a adulteração do combustível, como não adicionar a quantidade correta de etanol à gasolina, é muito comum adicionar água, ou o grande problema que nós tivemos aí, que foi um dos motivos pelos quais esse evento aqui foi criado, que é a questão do metanol. O metanol, quimicamente, como você sabe, é bem parecido com o etanol, o que não significa que a gente possa fazer uma caipirinha de metanol. Ele é muito mais tóxico que o etanol. Em pequenas porcentagens, pequena quantidade, ele já causa problemas como cegueira, problemas no fígado, dentre outros. E ele pode se acumular no organismo e traz inúmeros problemas de saúde. Só que, em termos de preço, ele é metade do preço do etanol. Ele é utilizado, por exemplo, na produção de biodiesel. Então, existe um comércio em vários setores da indústria química. Existe um comércio muito grande de metanol no mundo. Então, esse metanol pode ser desviado para ser misturado à gasolina, ao invés do etanol, substituindo parte do etanol. Ou ele pode ser misturado também ao etanol propriamente dito, pelo fato de ser mais barato. E, fisicamente, não tem diferença. Depois da mistura, você não consegue identificar olhando só ou pelo cheiro. A melhor maneira de identificar é fazendo testes químicos.
levando para o laboratório, então existem alguns testes portáteis para isso. Mas ele é 50% mais barato do que o etanol. Por isso é misturado, por isso que estão acontecendo tantos problemas. Isso principalmente em regiões próximas a portos, porque ele é importado, chega por navios, e ali nos portos ele pode ser, ou nas distribuidoras, ele pode ser desviado e adicionado ao etanol ou à gasolina. E essa mistura, ou a fraude, acontece principalmente, ou basicamente, nas distribuidoras, que é onde é feita a mistura do etanol com a gasolina e do biodiesel com diesel, acompanhado sempre por químicos. A outra fraude bem comum é a bomba adulterada, que é a questão da fraude eletrônica, ou os postos piratas, que são aqueles que imitam a identidade visual de postos tradicionais conhecidos, e a questão de pagamentos também, né, são aquelas fraudes mais simples, mais rasteiras, que podem ocorrer em qualquer comércio. Tá? E como que você pode se precaver? Basicamente, a primeira, acompanhar o abastecimento, ficar de olho no que o cara está fazendo, o que o frentista está fazendo. Observar o preço, né, se zerou a bomba, se tiver qualquer dúvida, pode solicitar o teste da Proveta, que a gente vai ver um vídeo daqui a pouquinho, que mostra como que é, ou o teste de densidade. Os postos de combustível são obrigados a fazer isso, se você desconfiar. E tem que tomar cuidado que muitas vezes a pessoa desconfia da qualidade da gasolina pela cor. A cor da gasolina pode variar muito. Ela pode ser desde incolor até amarela, verde. Só não pode ser azul, porque é cor de combustível de aviação. Tirando isso, pode ser qualquer cor. Tá? Então, eu já vi isso, a pessoa veio comentar, né, que sabia que eu trabalhava na NP, que foi colocar a gasolina no posto, a gasolina estava quase da cor de água. E eu expliquei para ele que isso não era um problema. Depende muito dos aditivos e do tipo de petróleo. Então, a gasolina pode ser bem clarinha mesmo. Ela não precisa ser amarelo escuro, quase marrom, avermelhada, ela pode ser clara. Tá? E ver o desempenho do veículo, ver se o carro, o consumo, como que está, se, por exemplo, vai colocar o combustível num posto que não é o habitual e depois disso observa alguma coisa, você pode denunciar para a ANP, por esse telefone que está aí, que se encontra em qualquer posto de combustível, esse número. Quando a ANP recebe qualquer denúncia, a fiscalização da ANP vai até esse posto, faz a coleta e a análise. E muitas pessoas falam da qualidade de combustível no Brasil. A qualidade de combustível no Brasil é muito boa, comparado com padrões internacionais, como Alemanha, Estados Unidos, Japão, porque é o país onde ocorre o maior monitoramento da qualidade de combustível do mundo. Essas que eu falei, chega a 200 mil amostras por ano. E também de fiscalização. Não tem nenhum país que chega perto em quantidade de amostras monitoradas e ou fiscalizadas. E o químico, então, pode trabalhar em refinarias, usinas, distribuidoras, laboratórios, na ANP, em metro. Ele pode trabalhar na parte de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, no controle de qualidade, na regulação, perícia também, perícia judicial, perícia técnica. E com a transição energética, esse mercado está ampliando absurdamente. É muita coisa que tem e pode ser feita nisso aí. Para isso, ele tem que ter a formação de químico, né? Pode ser bacharelado industrial, tecnológico, ou, faltou aqui, engenharia. Não é preconceito com os engenheiros, para não ser, foi o pequeno deslize aqui. Ou engenheiro químico. Existe também o engenheiro de combustíveis, ele precisa ter o registro no CRQ, é bom ter experiência em análises, o conhecimento das análises específicas do petróleo, se não tiver experiência, pelo menos o conhecimento, e o conhecimento das normas da ANP. É interessante, se puder fazer também especializações em petróleo, biocombustíveis, na área ambiental, em biocombustíveis.
E, por último, só para finalizar, esses combustíveis, eles trazem, né, energia, podem, né, devem conectar energia, mobilidade e a questão ambiental. A química é essencial para eficiência e sustentabilidade ambiental e econômica, e os profissionais da área são, sim, agentes da transição energética. Eu gostaria de pedir agora, Luciana, sou eu, né, Luciana, que coloco o vídeo, né? Isso, você abre primeiro ele na sua tela e aí você vai compartilhar a tela naquele maisinho lá embaixo. E aí você não vai se ver, mas a gente vai ver. Enquanto o Euler compartilha a tela, pessoal, queria agradecer aqui a Rose do Acre, o André Coletti, nosso colega, o conselheiro Reinaldo Pini também está aqui conosco, a Érica da Vibra está nos acompanhando aqui também, tem gente do Tocantins, tem gente de Minas Gerais, muito obrigada por estarem aqui nos prestigiando nas nossas lives. Deixa eu ver, Euler, se eu... É esse daqui? Qualidade da gasolina. Vamos ver aqui. Tem um vídeo, né? Isso. Vê se esse vídeo tá... Você consegue dar o play? Consigo. Eu acho que é melhor você compartilhar. Vamos ver se vai funcionar. Eu compartilhei já, não chegou? A tela, né? Peraí. Compartilha. Tá aparecendo para você na sua tela cheia o vídeo? Tá. Ah, tá. Então é isso mesmo. É só você dar um play aí que a gente vai conseguir assistir a teste da proveta, né? Isso, exatamente. Tá passando aqui, sim. Para verificar a quantidade de etanol na gasolina, basta fazer o teste de proveta. Em uma proveta de 100 ml, são adicionados 50 ml de gasolina. Em seguida, são adicionados 50 ml de uma solução de água com sal de cozinha. A proveta é invertida 10 vezes. O etanol que estava na gasolina é transferido para a água. Após um repouso de 15 minutos, basta ler o volume acima de 50 ml na proveta, ou seja, 3 ml nesse caso. O percentual é calculado da seguinte forma: o valor lido na proveta, ou seja, 3 ml, vezes 2 mais 1, 27% de etanol. O posto é obrigado a ter todos os equipamentos para a realização desse teste e realizá-lo sempre que solicitado pelo consumidor. Muito bom, hein? Pessoal que faltou na aula de matemática aí, vai ter que resgatar aí os conhecimentos. E só uma coisa, Luciano, só para lembrar que esse é bem antigo, como apareceu antes da pandemia, então o teor ainda era 27, agora é 30. Né? Ah, sim. Posso chamar o Fábio, então, para ver as perguntas? Maravilha. Favor. Então, Fábio... Estão me vendo e ouvindo? Sim. Bom, boa tarde novamente, aqueles que entraram depois da nossa apresentação. Eu queria novamente agradecer a Luciana, ao doutor Euler, por estar aqui compartilhando esses momentos, aprendendo bastante aí com o doutor Euler, uma personalidade aí valiosa no mundo dos combustíveis do Brasil, né? Representando aqui a ANP, essa instituição que controla, fiscaliza e administra a questão da distribuição e comercialização dos combustíveis. A palestra muito bem proferida pelo doutor Euler, muito completa, muito profícua, e assim, alguns comentários que eu gostaria de fazer, só para complementar aquilo que o doutor Euler falou rapidamente antes de entrar nas perguntas, é que esse panorama apresentado pelo doutor Euler é muito representativo da situação no país, né, que desde a década de 70 tem havido um esforço global e no país para a implementação dos biocombustíveis para poder diversificar a nossa matriz de combustíveis, né? Mas ainda
a questão econômica dos biocombustíveis ainda é uma grande barreira para a implementação e utilização, tanto no mundo como no Brasil, né? Então, os biocombustíveis, os combustíveis fósseis ainda representam e ainda vão representar durante muito tempo uma fração bem significativa, né? Os biocombustíveis, evidentemente, como eu disse, eles são necessários para a gente possa diversificar e ter alternativas para poder complementar os combustíveis fósseis, mas eles ainda são extremamente importantes e ainda vão permanecer por muito tempo. Mas, de uma maneira geral, esses comentários são só para ilustrar um pouquinho. A apresentação do Dr. Ele foi muito completa, muito clara e objetiva. Eu acredito que muitas das dúvidas dos ouvintes nossos aqui do CRQ foram esclarecidas, mas eu vou agora citar algumas perguntas que foram feitas aqui para ilustrar um pouquinho a palestra do Dr. Euler, né? O nosso colega André Coletti pergunta, doutor, a seguinte questão: a adição de metanol em combustível não é proibido, ou seja, é proibido ou não, né? Ou se existe algum limite aceitável dentro da nossa regulação? Ô, André, perfeito, muito boa pergunta. Eu devia ter deixado isso mais claro durante a apresentação. Muito bom você ter perguntado isso. É proibida a adição. Existe um limite de 0,5%. Porque, não porque é permitido adicionar, mas porque pode ter algum pequeno problema lá de contaminação, e até esse valor de 0,5% é garantido que não vai ter nenhum problema se tocar, se cair na pele, alguma coisa assim. Mas é proibido a adição de metanol no Brasil. Em alguns países, metanol é utilizado até como combustível, né? Se não me engano, a corrida de Fórmula Indy, né? O metanol é o combustível para isso. Mas quem manuseia esse combustível usa todo o EPI apropriado, que não teríamos como fazer nos postos de combustível, então seria muito complicado. Mas muito obrigado pela pergunta, é isso mesmo. Não pode adicionar, mas é tolerado até o limite de 0,5%. Obrigado, doutor Euler. Tem um comentário, não é propriamente uma pergunta, mas é um comentário da colega Sandra Maria Oliveira. Ela diz que ela cresceu num desses canaviais perto de algumas usinas no Espírito Santo. Então ela diz que participou muito dessa questão aí do abastecimento de cana-de-açúcar para a produção do etanol, né? No Espírito Santo. É só um comentário dela. Aí aparece também, doutor, uma pergunta do nosso colega Wilson Roberto. Ele pergunta se outras fontes para obtenção de etanol, como, por exemplo, a mandioca ou outros, né? Existe uma infinidade de produtos que podem ser utilizados para produzir etanol. O etanol, basicamente qualquer produto, matéria-prima que contenha celulose, pode ser utilizado para produzir o etanol de segunda geração. E aí vai mais a questão comercial. Existe, por exemplo, já vi estudos para produção a partir de eucalipto, mas o que parece ser mais rentável mesmo no país, que é a questão econômica que vai determinar isso, mais do que a técnica, é a produção a partir da cana, tanto a cana-de-açúcar quanto a cana-energia e o milho. E também alguns outros cereais, alguns tipos específicos de trigo, tem alguns testes sendo feitos. Tá? Então, pode ser utilizado qualquer madeira ou qualquer material desses que tenha celulose. Mas não vai sair muito de cana-de-açúcar, cana-energia e milho. Muito obrigado, doutor. Mais uma perguntinha aqui da nossa colega Rosângela França. Ela pergunta
Eu acho que o doutor ele comentou alguma coisa, mas talvez seja bom complementar, doutor. Ela pergunta como o consumidor pode reconhecer a fraude nos postos. Isso é muito complicado de reconhecer, né? Só olhando uma primeira vista. Como eu falei, tem dois testes que podem ser feitos. Se você desconfiar, na verdade tem três, dois químicos, ou físico-químicos, né? Um é esse da proveta, que você pode pedir para que o frentista faça esse teste. E aí, como a Luciana falou, você vai ter que levar da matemática, você vai ter que levar a formulinha lá para poder fazer, o frentista vai fazer, mas é bom saber. Então, se desconfiar, pede para fazer. Outro é pedir para ver a densidade. Todo posto também tem os densímetros, que eles vão colocar o densímetro lá dentro de um gente, cabeça tá, esqueci o nome da proveta, uma proveta grandona, né, uma proveta bem larga e própria para isso, e para ver a densidade do combustível que tem que estar dentro de uma determinada faixa. Um outro teste que pode ser feito também, mas isso é questão do volume, né, é pedir para encher um balde lá de 20 litros do combustível e conferir com o valor da bomba. Mas se ela desconfiar de fraude, pode pedir esses testes ou já direto avisar a ANP. Não dá para reconhecer diretamente, assim, chegando e acho que essa gasolina... E tem outra coisa também. É muito comum se levar um carro no mecânico, está com algum problema, o mecânico fala, isso aí é combustível adulterado. Mas não sabe se é, né? Muitas vezes é um chute, é uma resposta quando ele não sabe explicar o porquê, fala combustível adulterado, isso é muito comum. Existe menos combustível adulterado no país do que as pessoas comentam e dizem, né? O senso comum indicaria maior, uma quantidade maior, mas não é tão significativo. Algumas regiões, em algumas épocas, você começa a perceber vários problemas, aí, em geral, a ANP faz uma força-tarefa, aí vai a ANP com PROCON, Polícia, Receita Estadual, às vezes Receita Federal, Inmetro, para fazer, vai em vários postos, distribuidoras, e aí já consegue mapear uma região que está com uma quantidade grande de não conformidades. Né? Mas denunciar para a ANP no caso de desconfiar. E uma das coisas que eu falei que é ver o desempenho do carro. Se você sempre... É legal você abastecer sempre no mesmo posto. Que aí, se você abastecer em outro e perceber alguma alteração, vale a pena denunciar. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta aqui do Tiago, nosso colega Tiago. Ele pergunta o seguinte, deveria ter algo adicionado ao etanol que, quando fosse modificado o mesmo, teria sua coloração alterada, ou seja, um indicador que pudesse modificar a cor se realmente tivesse alterado. Eu acredito que é isso. A ideia faz muito sentido, é muito boa. Qual que é a dificuldade? O metanol é quimicamente muito parecido com etanol. Então, não existem testes muito simples, não existe ainda nenhum indicador muito simples que você põe lá e ele consiga diferenciar etanol e metanol. Os testes são um pouquinho mais complicados. Mesmo os testes que você faz com kit, que a ANP já usa há um tempo, os kits para analisar metanol, você adiciona as gotinhas, espera, não são tão simples assim, Thiago, mas se conseguir achar alguma substância que mude de cor com o metanol, mas não com o etanol ou vice-versa, aí sim, você pode utilizar. A questão ainda não tem essa substância que faça isso. Mas a ideia é muito boa, faz todo sentido. A questão ainda, quem sabe você não descobre, Thiago, já que você é químico, consegue desenvolver esse aí que diferencia os dois. Legal, obrigado, doutor. Tem mais uma pergunta aqui do nosso colega Marotti, eu acho que é isso mesmo. Ele pergunta o seguinte, se existe obrigação do revendedor, ou seja, o posto, né, na verdade,
de realizar análise de cada lote de combustível adquirido ou é obrigatoriedade do fornecedor disponibilizar para ele o laudo do produto? O Marotti, assim, o posto não é obrigado a realizar análise. Quem tem que disponibilizar o laudo é o distribuidor. Então, quando o cara chega lá com o caminhão-tanque e descarrega, ele entrega o laudo e também uma amostra testemunha daquilo lá. O posto, a obrigação do posto é guardar aquela amostra testemunha, que pode ser utilizada. Se, por exemplo, a ANP vai fiscalizar e descobre uma não conformidade. Água, teor de biodiesel, diesel fora, qualquer coisa assim, ou qualquer outra não conformidade. E vai multar o posto. O posto fala, não fizemos nada errado, não, foi o distribuidor. Aí vai pegar aquela amostra testemunha que ficou guardada lá, que é a amostra que está lacrada, que o distribuidor entregou, e vai fazer a análise dessa amostra que foi lacrada. E aí, se tiver fora, vai falar, tá vendo? Já veio do distribuidor desse jeito. Então, não foi o posto. Essa, Marotti, é a segurança que o posto tem. É guardar direitinho. Tem posto que guarda de qualquer jeito essas amostras. Deixa esse posto ao sol. Então, se por acaso der algum problema, quando for fazer a perícia depois, às vezes até já judicial, vai analisar os resultados estão piores até do que estavam antes. Mas o laudo é da distribuidora, porque senão ficaria muito caro para os postos fazerem esse tipo de análise o tempo todo, né, para cada lote de combustível que chega lá. Obrigado, doutor. O Tiago, ele coloca agora só um comentário, né? Ele diz o seguinte, na opinião dele, o problema muitas vezes está no posto, que é quem faz as irregularidades e não a distribuidora. Eu não sei, talvez seja, talvez não. Mas aí é o que ele comenta simplesmente. Ele deve estar falando com base na experiência, no conhecimento que ele tem, em alguns casos que ele deve ter conhecido já, talvez trabalhe na área, mas pode ocorrer tanto na distribuidora, quanto no posto, ou como no transporte também. Às vezes é no transporte. Tem já casos, por exemplo, que o transportador, né, o caminhoneiro, enchia lá na distribuidora, parava no meio do caminho, tirava uma parte do combustível e completava com alguma outra coisa, ou com óleo, algum óleo mais barato, com água. Então, saía bonitinho da distribuidora, mas chegava lá no posto já com um problema. Então, isso pode acontecer também dessa forma. Então, pode ser tanto no posto, quanto no transporte, quanto na distribuidora. Perfeito, doutor. O Wesley de Jesus, nosso colega, também faz um comentário que ultimamente aqui em Goiânia, ele deve ter de Goiânia, o etanol não está com a qualidade esperada, né? Ele usa outras palavras aqui, mas ele quer dizer isso. Aconselho a discar esse 0800, ligar para o 0800 da ANP e denunciar o posto. Eu já, por estar aqui em Brasília, já fui algumas vezes, o pessoal da fiscalização me convidou para participar das forças-tarefas lá em Goiânia. Eu conheci Goiânia, inclusive, fazendo isso, visitando os postos lá, fazendo testes lá nos postos de Goiânia. Então, se você fizer essa denúncia, os fiscais vão para lá, para esse posto, e é assim que a gente consegue manter a qualidade. Né? A fiscalização da ANP pode funcionar de duas maneiras. Como resposta ao monitoramento, que é aquilo que eu falei, que todos os postos são visitados 2 vezes por ano, e por denúncia. Tá? Então, se tem alguma desconfiança, denuncie. Olha, eu vou fazer um parêntese aqui, né? A gente aqui como órgão fiscalizador também das fábricas, né, de química, de produtos químicos, antes de fazer uma denúncia, pessoal, certifiquem se tenham elementos, tenham indícios, de preferência provas, porque os órgãos de fiscalização,
eles contam com um número determinado de fiscais, né? Então, nós, para diligenciarmos uma denúncia corretamente, é necessário ter indícios, né? Não só achismos ou coisa do tipo. Então, se você realmente verificar que realmente parece que aquele combustível está fraudado, tente levantar o máximo de informações possível antes da denúncia, para poder ser mais efetivo, né? Senão a gente fica recebendo um monte de situações incompletas, sem informação suficiente, que não dá para diligenciar o fiscal. Então, só essa dica que você estará colaborando muito com os órgãos de fiscalização, né, Euler? Não, perfeito, Luciana, que bom que você trabalhou muito tempo na fiscalização, que do jeito que eu estou falando parece que não foi bom. E, por exemplo, às vezes acontecia aqui, acontece ainda, chega alguém lá no laboratório da ANP com uma garrafa de Coca-Cola com a gasolina e fala, isso aqui está fraudado, isso aqui está errado. Não tem como fazer com aquilo ali. A gente não sabe como foi coletado, se o recipiente estava limpo, e de onde que veio, o que foi aquilo. Não dá para fazer absolutamente nada com aquilo. Então, acho que a Luciana falou, às vezes, como eu falei também, o carro está com problema lá, o motor, você vai ligar, dá um engasgado, você leva no mecânico e fala, é combustível adulterado. Acontece muito. Não, geralmente não. Pode ser, pode. Mas geralmente não é. Porque senão seriam todos os carros que estivessem abastecendo ali que ia acontecer isso e ia ser fácil de descobrir, todo mundo ia lá reclamar. Então, geralmente, não que não aconteça, claro, pode acontecer, e em caso de você tiver uma suspeita firme mesmo, tem que denunciar. Mas muitas vezes não é. Não tem o que falar e fala isso. Tem mais pergunta, Fábio? Eu vou ter que sair daqui a pouquinho, tem uma reunião. Tá bom, então a gente pode encerrar por aqui. Queria dar as últimas palavras, então, pessoal. Se tiver mais dúvida no chat, for uma dúvida que você não consiga sanar, manda no Comissões Respondem que a gente responde, tá bom? Perfeito. Então, gostaria de dar as últimas considerações para o Euler, primeiro, para a gente poder caminhar para o final. Primeiro dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês, né? Eu fui professor por muito tempo, né, deixei de ser, mas sempre bom estar de volta nesse papel. E é um prazer muito grande estar falando com os profissionais químicos, colegas, do CRQ, do qual fiz parte por muito tempo, né, que é o CRQ 4, antes de vir aqui para Brasília, que agora eu estou no 12, né, que é aqui de Goiás e Brasília, e dizer que o campo para químico na área de combustíveis, principalmente de combustíveis renováveis, mas não só, está crescendo muito, muito. Para isso precisa de estudar. Estudar bastante, especializar, não só fazer especialização, mas estudar por conta própria, ler de graça. Né? Tem muita gente com um diploma debaixo do braço aí. O que vai fazer diferença é o seu esforço, mais do que qualquer outra coisa. Interesse, ir atrás. Muito obrigado mais uma vez ao Fábio e a você, Luciana, pelo convite. Uma grande honra estar participando. A honra foi toda nossa, viu, Euler? Volte quando quiser, estaremos aqui também de portas abertas. E o Fábio? Foi um prazer também estar aqui, com uma honra estar com o Dr. Euler, um especialista aí, representando a ANP, com toda a importância que tem esse organismo, né? E complementando, eu só queria finalizar dizendo que nós temos avançado bastante com os biocombustíveis, né, para complementar a nossa matriz de biocombustíveis, e eu diria aí que o etanol, o biodiesel, e agora estamos aí na era do biometano, que está entrando aí no mercado também com uma força bem expressiva, né? Mas são ainda biocombustíveis que vêm são muito importantes para que a gente possa complementar a nossa matriz,
mas ainda sem perder o olho com os combustíveis fósseis, que ainda há muito tempo vão estar aí em cartaz. Então, temos que ter os dois olhos, um para os biocombustíveis e outro para os combustíveis fósseis, que ambos se complementam, né, e trazem aí a possibilidade de que a gente consiga andar aí de acordo com as pretensões de redução de carbono, reduzindo o aquecimento global, efeito estufa, indo em direção aí da melhor forma da gente garantir a sustentabilidade do planeta e do nosso país. Então, novamente, muito obrigado, Luciano, ao CRQ, ao doutor Euler, muito prazer estar aqui com o senhor, não o conhecia, fiquei muito bem impressionado com a sua palestra, muito bacana, e muito obrigado, foi uma honra estar aqui presente, viu? Agradecer o Modenese que trouxe, né, o Euler, ele não pôde estar aqui com a gente, mas, Modenese, muito obrigado, sempre proativo aí, inteirado nos nossos eventos. Então é isso, pessoal. Lembrando, então, só que dia 8/12 vai ter a live de transição energética, que tem tudo a ver aqui com o assunto, e também dia 24 de novembro vai ter a live da COP30, que os membros do CRQ e CFQ estão lá, o membro do CRQ e do Ministério do Meio Ambiente vão trazer todas as novidades sobre o evento. Certo? Obrigada novamente a todos, obrigada a vocês que ficaram com a gente aqui até o final, e a gente se vê na próxima, né? A ciência move todas as áreas e a química move o mundo. Tchau, pessoal, até a próxima. Obrigado, Euler, obrigado, Fábio, obrigado, pessoal. Obrigado a todos também, um abraço, doutor Euler, um abraço, Luciano, e a todos que estão aí.